Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais uma edição do Bets de hoje no ar, terça-feira, vamos nessa porque tem rodada, tá? Tem rodada da La Liga, tem rodada da Premier League, também tem Brasileirão aí, penúltima rodada, Brasileirão chegando na reta final. Vamos analisar os principais jogos. Tudo bem, Matheus Montenegro? Vamos lá? Vamos embora, meu querido Fábio Hermano. Como você está, meu nobre espectador? Vamos que vamos. Domingão, ou que domingão? Dezembro começando aí, né? Completando 2 meses de canal, Fábio Hermano. Salvo engano, nosso primeiro vídeo foi dia 2 de outubro, se não estou enganado, tá? Muito sucesso aí, estamos beirando os 5 mil inscritos e essa é a nossa meta até o final do ano. A gente conta com o seu apoio, estamos com esse projeto diário. Podem olhar aí o canal, meu irmão. Todo dia tem vídeo aqui. Eu e Fábio estamos aqui diariamente analisando os principais jogos do dia. E a única coisa que a gente pede de vocês aí em troca é clicar no inscrever-se, se você ainda não estiver inscrito. Ah, Matheus, já estou inscrito. Como é que eu posso ajudar de forma gratuita? Deixa o like, clica no hypar e ativa as notificações. Você vai contribuir para que esse vídeo seja mais entregue para outras pessoas, né? A gente está aqui todos os dias com muita responsabilidade, com muita análise. Não prometemos greens, não somos guru de bets, nada disso. A gente está aqui para fazer um trabalho com muita responsabilidade para você, apostador. Inclusive, temos um parceiro já, né, Fabiano, que também ajuda muito vocês, né, velho? É o ScoreTabs, tá? scoretabs.com.br, né? A sua plataforma de análises esportivas, né? Para te auxiliar aí nas suas apostas. Cupom de 10% de desconto, tá? Black Friday acabou, quem aproveitou aquela promoção maravilhosa, Sim. aproveitou. Mas você pode ainda assinar a versão Pro com o nosso desconto, né? Com o nosso cupom hoje10, tá certo? Vamos Perfeito. nessa, vamos para os jogos desta Simbora. terça-feira, né? Tem Brasileirão, tem Premier League, tem La Liga, né? E também tem Copa da Alemanha, tá? São os jogos aqui que a gente vai destacar. Vamos começar pela Copa da Alemanha, porque temos Uhum. Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, tá? É um jogo aí pelas oitavas de final já da Copa da Alemanha, Sim. lembrando que é jogo único, tá? Então não tem muito essa de jogar para empatar, para decidir no outro jogo, não. É partida única, a gente vai trazer aqui, né? Como não é liga, né? Vamos trazer já os últimos jogos, porque o Borussia Dortmund, nos últimos 10 jogos, só tem 2 derrotas, mas derrotas fora de casa, tá? Para City e para Bayern de Munique. Se a gente pegar a campanha em casa da equipe do Borussia Dortmund, invicto na temporada, tá? Essa derrota aqui que a gente vê é lá na temporada passada. Vou até pegar aqui a última derrota, foi pro Augsburg em março, tá? Então, uma Uhum. equipe que em casa faz o seu dever de casa, né? Dificilmente é batido no último jogo como mandante na Liga dos Campeões, 4-0 no Vídea Real. Pois é, velho. Estamos ainda nas oitavas de final, eu diria, levando em consideração esse grande confronto que a gente tem aí, né? Dois fortes candidatos ao título, Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, já se encontrando nessa fase que ainda conta com 16 equipes. E, curiosamente, o Borussia Dortmund está tendo um caminho complicado, tá? Porque na 16 avos, na fase anterior, com 32 equipes, que tinha time de terceira divisão alemã, ele tirou o Eintracht Frankfurt, tá? Então tá tendo aí um caminho complicado os aurinegros, mas são uma equipe muito qualificada. E principalmente jogando em casa, né? Como o Fábio já trouxe aí, que é o caso desse jogo. É partida única, mas não é campo neutro, tá? É definido por sorteio e o Borussia Dortmund é quem vai disputar em casa esse confronto, né? Se enfrentaram recentemente e o Borussia ganhou, mesmo jogando fora de casa, lá na Bahia Arena, né? Isso. Recentemente no sábado, né? Então Sim, temos nada aí já agora. uma boa projeção do que pode ser esse jogo, né? Não quer dizer que o Borussia venceu aqui e vai vencer de novo, mas é mais time, né? O Leverkusen até Uhum. teve uma grande vitória recentemente, que foi o City fora de casa, né? Vinha de 4 vitórias consecutivas, né? A última derrota foi para o Bayern de Munique, jogando fora de casa. É um time que tá bem, né? As últimas derrotas também, se a gente pegar aqui, foram para PSG e para Bayern de Munique, né? Então é um time Sim. que também tá numa boa E pro fase, Borussia, né? e para o Borussia, né, em casa, Uhum. na última rodada. As odds aqui apontam o favoritismo do Borussia, né? O fator casa também ajuda. Que eu acredito que esteja bem justo, tá? Tem outro ponto que vale ressaltar. A gente já está nas oitavas de final, é um confronto entre dois times de elite da Bundesliga, né? Então, projeção é que usem o que há de melhor, tá? A tendência é que não poupem jogadores. A expectativa aqui, a gente está gravando com um dia de antecedência, 24 horas aí antes do jogo aproximadamente. A expectativa é que os times vão titulares, tá? E eu confio mais, de fato, no Borussia Dortmund, um time que venceu o Leverkusen agora fora de casa, por exemplo. Eu acho que você já pode ir na vitória seca, mas não vale a pena se arriscar. O Leverkusen não é um time bobo, não é fraco nem nada, não é uma odd mil maravilhas, 1,8 eu acho que está justo. E abre margem para você se proteger um pouquinho. O Borussia, o empate já está 1,25, que eu considero uma boa pedida. Se você quiser aumentar ainda mais essa odd,
você pode pegar o gol do Borussia também. Até porque eu acho que é bem difícil ser 0-0, tá? Então, se você pega dupla hipótese do Borussia com gol, você já vai ter um oddzinho ali, 1,34, 1,35, que para uma duplinha já tem muito valor, tá? E você já consegue bater uma odd ali de 1,7 aproximadamente. A linha de gols está bem puxada, né? 1,12 só o gol do Borussia, Uhum. 1,33 o gol do Leverkusen e 1,16 o over 1,5. Eu acho que é um jogo também que tem uma boa possibilidade de ter over 1,5, ter ambas Ambas marcam, né? marcam, né? Eu Também também dá acho. para ficar de olho aí, a odd é bem interessante, né? 1,53 já dá para uma aposta simples. Mas enfim, vamos nas estatísticas, né? Vamos pegar também o último jogo entre eles, que o Borussia foi melhor, o Borussia em casa, para não perder, tá? Pode até ser eliminado Dupla nos hipótese. pênaltis, na prorrogação, Sim, mas no tempo normal acreditamos que o Borussia não será derrotado. Bom, também perfeito. temos La Liga, tá? Barcelona e Atlético de Madrid, jogaço, primeiro contra quarto, mas a diferença é só de 3 pontos, tá? Inclusive, Uhum. se a equipe do Atlético vencer, vai encostar ali na liderança, né? 11 vitórias para o Barça, 9 para o Atlético de Madrid, ataque bem melhor do Barça, né? 39-27, mas a defesa do Atlético é melhor, tomou 11 gols, enquanto o Barcelona tomou 16, e é isso que eu começo destacando, Matheus Montenegro, porque o Barcelona, né, vem aí numa até boa sequência, mas vem tomando muito gol, né? Tomou do Alavés na vitória, aí perdeu do Em Chelsea por casa. 3-0 em casa. Não tomou gol do Bilbao, mas tomou 2 do Celta de Vigo, tomou 3 do Bruges, tomou gol do Elche, tomou 2 do Real Madrid, tomou do Olympiacos, do Girona. Nos últimos 10 jogos, o Barça sofreu gol em 9. Cara, e a gente tá falando do Atlético de Madrid, que vem de 7 vitórias consecutivas. É o time que tem a melhor defesa da La Liga. Isso. Se você pega um retrospecto das últimas 5 rodadas da La Liga, ele ganhou todos, né? Ele é um time aí de melhor retrospecto. Nas últimas 10 rodadas, ele é também o time de melhor retrospecto, tá? 8 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos de La Liga. Bom, essa análise eu não acho que seja o suficiente para a gente confiar aqui numa vitória, por exemplo, dos colchoneiros. Até porque o jogo é na Catalunha, né? É lá na casa do Barcelona. Mas eu acho que dá para a gente confiar em algo aí a favor do Atlético de Madrid, sim, tá? O momento da equipe é muito bom. E mesmo de visitante, eu não vou nem destacar o dupla hipótese, não, tá? Porque o Barcelona pode muito bem ganhar. E os jogos do Barcelona são muito movimentados, né? Então pode muito bem ser um 3-1 Barcelona, 2-1, 3-2, 4-2. Mas o gol do Atlético de Madrid, já que a discrepância de odds é considerável, a vitória do Atlético de Madrid está pagando 3,9, o gol do Atlético de Madrid acaba tendo valor aqui, tá? A gente tem uma cotaçãozinha aí de 1,28 no gol do Atlético, tá? É o famoso jogo para ambas marcam. Só que se você quiser se proteger ainda mais e pegar só o gol do Atlético, eu acho que já tá valendo. Até porque a diferença do gol do Atlético por ambas marcas não é uma disparidade gigantesca, já que a probabilidade de gol do Barça é muito grande, né? Eu acho que acaba sendo a melhor pedida do dia, tá? Eu não duvido o Atlético de Madrid ganhar esse jogo, não. Não duvido. Eu também fugiria de resultado final, tá? O Barça até ganhou do Alavés, mas não jogou tão bem, tá? E até em termos comparativos, a linha do 1,5 é só 1,12, tá? Então é até melhor Muito pegar o gol fácil. que é mais que o dobro, né? Ali Sim. de 1,12 para 1,28 é uma diferença considerável. Eu não acho que o Barcelona pode até ganhar, tá? Acho que é favorito, acho que até nem perde, Uhum. mas acho difícil que o Barça vença sem tomar gol. Eu acho que é um. Concordo. A gente olhou aqui, né, no retrospecto dos últimos 15 jogos, o Atlético de Madrid fez gols em todos com exceção de um jogo, né, que foi a derrota para o Arsenal. Mas fez gol no Liverpool, fez gol no Real Madrid, enfim. E com essa defesa frágil do Barcelona, né? Temos Uhum. aí um bom valor na odd do gol dos colchoneiros. Fez 2 na Inter de Perfeito. Milão também, né? Na Liga dos Campeões. Enfim. Bom, temos Premier League. Fulham e City, tá? É o jogo que a gente vai destacar aqui. O Fulham, 15º, marcou 15 gols, sofreu 17. O City é o segundo. 27 gols marcados, 12 sofridos. Né? Duas equipes que vêm de vitórias, né? O City venceu o Leeds e o Fulham venceu o Tottenham fora de casa. Grande resultado. Uhum. Pois é, agora o Manchester City deu uma complicada, né? Veio ganhar já no finalzinho do jogo, foi um 3-2, tomou 2 gols em casa do Leeds, e eu começo destacando isso, tá? O sistema defensivo do Manchester City não passa lá essas grandes confianças, e o Fulham atuando em casa, no Craven Cottage, um estádio belíssimo, diga-se de passagem, ele é muito forte, tá? Ele só não conseguiu marcar gol contra o Arsenal, que é a melhor defesa do futebol mundial, pode-se dizer, né? E o resto dos jogos ele ganhou, todos eu acho, inclusive, né? Ele empatou já em casa na temporada, empatou com o Manchester United na segunda rodada, o primeiro jogo como mandante que ele fez na temporada. Ou seja, no total, em casa, ele tem 6 vitórias, um empate e uma derrota, e ele só não marcou gol contra o Arsenal.
Então eu acho que a gente pode abrir o olho para isso, até já dando um spoiler, porque a discrepância de odds está muito grande, tá? É isso, né? De 5 para 1,61. O City até vem bem, né? Mas muito mais nos jogos em casa, né? Nos jogos em casa aqui, a gente vai pegar, o City venceu 8 dos últimos 9. Já Uhum. como visitante, o City teve duas derrotas recentes, né? Perdeu para o Newcastle fora e perdeu para o Aston Villa. Tudo bem que são equipes mais fortes do que o próprio Fulham, mas a gente vê que tomou gol do Swansea pela Copa da Liga Inglesa, obviamente tomou gols nas derrotas, aí não tomou gol aqui, né? Contra Villarreal e Brentford, mas tomou contra Mônaco, obviamente tomou contra o Aston, não é jogo difícil, contra o Brighton e não tomou contra o Wolverhampton. Ó, Tomou na isso maioria aí é, dos jogos, né? isso aí é só como visitante, né? Puxando o Isso. retrospecto geral, tá? Considerando até os jogos em casa. Nas últimas 8 partidas que o Manchester City disputou, ele levou gol em 7. Ele só não sofreu do Liverpool, no jogo que foi 3-0. Todos os outros jogos ele leva gol, até mesmo nas vitórias. 3-2 contra o Leeds, 3-1 contra o Bournemouth, contra o Swansea, contra o Dortmund. Então, já adiantamos muito, né? Por causa da discrepância de odds, eu vejo valor do lado do Fulham, tá? Que vai estar jogando em casa e um golzinho do Fulham eu acho uma boa. O dupla hipótese eu teria medo, já que o Manchester Sim. City é muito mais forte. Premier League tem jogos muito movimentados. Então, assim, um 2-1, 3-1, 3-2 City é completamente normal e plausível. Mas o gol do Fulham, eu de fato gosto, tá? Gosto mais do que o dupla hipótese. Quanto é que tá o golzinho do Fulham? O gol do Fulham tá ali 1,44. 1,44, tá? Odd Eu alta. acho uma ótima pedida. Uma ótima Para pedida. quem quiser, para quem não confia no Fulham, né? Assim, tem o over 1,5, né? Que é 1,20, né? Não é uma odd tão atrativa se a gente comparar com o gol do Fulham. Mas eu Uhum. sei que tem muita gente que não gosta de apostar no azarão, né? Quem não quer apostar no Sim. azarão, aposta aí no over 1,5 para uma dupla, para uma tripla, que eu acho que pode ser um jogo ali com pelo menos 2 gols. Não sei se vai ser de tantos gols, tá? Porque os jogos do Fulham, ele não é tão movimentado assim. Quando ele perde até para os grandes, ele perde por um gol, né? 1-0, perdeu do Arsenal por 1-0, por exemplo. Né? Uhum. Então é um jogo que eu acho até uma tendência do under, né? Do que o over. Mas tem a questão City, né? O City é um time que faz muito gol. Ó, o -4 aqui, né? Se tiver 4 gols, o dinheiro é devolvido, 1,24. Também fica aí como alternativa para esse jogo, mas a gente vai arriscar, tá? Vamos no gol do Fulham, a defesa do City está deixando muito a desejar nas últimas partidas. Bom, também pelo campeonato inglês temos Bournemouth e Everton, aí é um joguinho mais de times ali de meio de tabela, 19º contra 14º. Bournemouth que joga em Não, décimo casa, né? primeiro. 11º Décimo contra primeiro. É. 11º contra 14º, não é isso? É Perfeito. Essa isso. falou 19º. Aí eu até estranhei também. O Bournemouth em casa tá invicto, tá? 4 vitórias, 2 empates, não perdeu. E o Everton, como visitante, tem 2 vitórias, tá? Inclusive Uhum. venceu recentemente o United, né? Jogando como visitante. Mas no retrospecto recente, a equipe do Bournemouth só tem 1 vitória aí nos últimos 5 jogos. E esse jogo contra o United foi o único como visitante da temporada que o Everton não sofreu gol, tá? São 7 partidas até aqui, nas últimas 6 ele tinha levado gol. Bom, vamos começar aí pelo Bournemouth, né? Já que você trouxe aí. O time não vive um momento tão bom, não, tá? Nas últimas 4 rodadas ele não venceu, só que nesse retrospecto ele só teve um jogo em casa, que foi esse 2-2 contra o West Ham. A gente vê aí jogos bem movimentados, né, velho? A gente teve, ó, do jogo do Leeds pra cá, nas últimas 8 partidas, o ambas marcam bateu em 6, tá? Então, os joguinhos do Bournemouth têm sido de muitos gols. E caiu um pouquinho de produção do time, tá? Defensivamente, ele estava melhor no início da temporada. É isso, né? Jogos bem movimentados, né? Nos últimos 10 só teve esse 0-0 lá em setembro com o Newcastle, tá? Mas de resto, os jogos aí, todos eles com pelo menos 2 ou 3 gols. E o Bournemouth Uhum. fazendo gol em praticamente todos eles. Já o Everton, né? Como a gente viu aqui, o Matheus já falou, toma gol quase todo o jogo, né? Tomou 4 do Newcastle jogando em casa. Aí teve essa boa Sim. vitória contra o United, né? Venceu o Fulham também sem tomar gol. Mas se a gente pegar os jogos como visitante, é muito raro a equipe não tomar gol, né? Só o último jogo ali contra o United, a defesa não foi vazada. Dito isso, temos um favoritismo do Bournemouth. Cara, eu acho boa a odd do Bournemouth. Inclusive, Ó, um dupla hipótese Bournemouth, eu acho bem aceitável aqui nesse jogo. cara, a grande questão, ao meu ver, é que o Bournemouth vive um momento ruim. Isso me pega um pouco. 4 jogos sem vencer, teve goleada aí no meio do caminho. E por isso eu prefiro focar mais uma vez em gols, tá, velho?
Se o Bournemouth tivesse um pouquinho melhor, eu acho que é mais qualificado, é mais time do que o Everton, vai estar em casa, também acho que não perde. Mas eu acho que vale você se proteger um pouco a mais. O golzinho do Bournemouth, ele paga menos, mas eu acho que é mais seguro, tá? Tá pagando quanto o golzinho do Bournemouth? 1,20 o 1,20. gol do É uma Bournemouth. análise até Cara, é uma análise até parecida com. Eu me lembro que a gente falou de Crystal Palace e Manchester United, foi do domingo, né? Que eu falei isso aqui também. Pô, o dupla hipótese do Crystal Palace tá pagando melhor, só que o golzinho é mais seguro. E aí, dando o que deu, o Crystal Palace abre o placar e toma uma virada. Cara, Premier League, ainda mais esses times aí que são bem nivelados, eu tenho um certo receio, tá? Eu não descarto, sei lá, ser um 2-1 Everton. Acho difícil. Mas eu acho que é mais seguro só o golzinho do Bournemouth. Destaque também pro over 1,5, tá? A gente viu que os jogos do Bournemouth são bem movimentados, Everton toma muito gol. Também, para Uhum. quem quiser um incremento de odd aí, aumentar um pouco mais, também acho uma boa o over 1,5. Bom, temos Newcastle e Tottenham, tá? Duelo do 12º contra o 13º, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas para cada lado. Tomaram a mesma quantidade de gols e o Tottenham fez mais. Só que o Newcastle é muito forte em casa, né? A gente vai ver aqui que o Newcastle perde geralmente fora e vence em casa, né? Em casa, deixa eu pegar aqui os últimos jogos, ó. São 6 vitórias consecutivas como mandante, tá? Da equipe do Newcastle. E o Tottenham, como visitante, perdeu as últimas 3, tá? Bom relativizar, né? Foram jogos contra Paris Saint-Germain, Arsenal e o próprio Newcastle na Copa da Liga Inglesa. Cara, do lado do Newcastle, é curioso, ele não empatou em casa ainda, né? São 8 vitórias e 3 derrotas. Só que essas 3 derrotas foram para Arsenal, Barcelona e Liverpool no início da temporada, quando o Liverpool estava bem. E ele marcou gol em todos, tá? Então é um time que jogando no St. James Park, ele é muito forte. É uma torcida que faz muita diferença, né? Uma torcida que é muito famosa, inclusive por ser uma das... Diferente daquele padrão inglês, que é geral assistindo o jogo sentadinho e tal, a torcida do Newcastle, ela tem essa fama aí de empurrar o time e tudo mais. Então faz uma diferença muito grande. O centroavante alemão Voltmar chegou aí para substituir o Isaac, que tá indo muito bem, né? Então me passa mais confiança, tá? Até porque o Tottenham aí, você até já adiantou um pouquinho, né, Fábio? Cara, fora de casa ele vem de 3 derrotas aí pesadas, né, velho? Levando muito gol, o Tottenham tá, não tá passando tanta confiança assim, o momento não é bom. Se você pega um retrospecto geral, não só jogos em casa, as últimas 7 partidas ele só tem uma vitória que foi contra o Copenhagen. São 5 derrotas, um empate e uma vitória. Então eu foco mais do lado do Newcastle. Não o suficiente para ir na vitória seca, tá? Mas é um favoritismo que é justo, certo? O Newcastle é de fato favorito. Eu acho que um dupla hipótese com gol é uma boa pedida, já que o dupla hipótese não paga tão bem. 1,18 só. É isso, né? O gol do Newcastle também paga ali uma odd baixa, né? Mas combinando com dupla, né? Já dá para Uhum. ter ali um incremento interessante de odd. Deixa eu ver aqui no mercado de gols, né? 1,12, né? 1,12 mais 1,18 vai dar ali uma odd em torno de 1,25. O gol do Tottenham paga 1,44, mas o Tottenham não vem bem. Bom, vamos para o Campeonato Brasileiro, né? Temos aí 2 jogos nesta terça-feira, né? Começando por Vasco da Gama e Mirassol, né? O Vasco que vinha de 5 derrotas seguidas, mas conseguiu vencer, né? E bem a equipe do Inter, 5-1, e tá a 3 pontos da zona de Libertadores, né? Ali ainda sonha, ainda tem vários times na Uhum. frente, né? Dele, Grêmio, Corinthians e o próprio São Paulo, mas tá vivo, né? E também precisa pontuar porque a diferença para o Z4 é de 4 pontos, né? Se ele perde os 2 jogos É, também, pode ter uma matematicamente combinação que até é dá. improvável, Uhum. até porque ele tem 13 vitórias, né? Então nos critérios de desempate ele ficaria, provavelmente ele conseguiria se manter, né? Se livrar do Z4, mas precisa pontuar e precisa lutar ainda por classificação na Libertadores. O Vasco também tem Copa do Brasil, né? Provavelmente esse deve ser o último jogo do Vasco com o time titular. Na próxima rodada fora, deve poupar pensando na Copa do Brasil. E o Mirassol precisa de um pontinho, né? Para confirmar a vaga direta na fase de grupos. O Mirassol, que é um time que é muito forte em casa, mas não tão forte fora, tá? Vamos pegar aqui o retrospecto. Em casa, o Mirassol não perdeu no campeonato, né? Uhum. Mas como visitante, aí não, a gente já vê várias derrotas. Nos últimos, por exemplo, 6 jogos, ele perdeu 4, só venceu um. E nos Inclusive tomou últimos 2 gols do 7, Vitória. nos últimos 7 ele levou gol em todos, até do Sport quando ele Isso. vence, né? Então tem esse ponto aí também do Mirassol que eu acho que você destacou bem, é o fator casa que acaba pesando muito. Aqui vai estar de visitante com o Vasco, que é aquela coisa. O Vasco é uma oscilação maluca, né? Tanto que nenhum jogo do Vasco a gente consegue ter a certeza de cravar um dupla hipótese, né, velho? É sempre gols, porque o Vasco é uma maluquice.
tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? E agora já conseguiu aí meter 5, que já dá um ânimo bom. Eu acho que já escapou do rebaixamento, é uma combinação milagrosa demais pro Vasco cair, tá? E eu foco mais no Vasco nesse jogo, tá, velho? Mais uma vez eu acho que é jogo de gols, só que assim, eu não vou destacar o over 1,5, porque se for pra sair 2 gols, eu boto fé que um do Vasco vai sair. Eu não vou confiar no duplo hipótese do Vasco, não, tá? Vai que, né? A gente tá falando do Vasco. Um golzinho do Vasco, eu acho que sim, é seguro, é uma boa pedida. Acho que vale a pena, tá? Fernando Diniz, né? É estilo de jogo que já condiciona para over gols. E o Isso. Mirassol também, né? Então a tendência é que saia gols de falta aí. Mirassol e Vasco são times onde o over 1,5 bate com muita frequência, né? E o golzinho do Uhum. Vasco, 1,20 ali para uma dupla, né? Para uma tripla, pode ser a mais segura, né? O over 1,5 tá até pagando um pouco melhor, né? 1,28. 1,28, mas fica aí, né? A gente sempre busca a mais segura. Se sair 2 gols, né? É improvável que seja 2-0 Mirassol, né? É mais fácil que seja 2-0 Vasco, então, como foi 2-0 Vitória, né? Contra o Mirassol. O Mirassol fora de casa, ele Sim. acaba não performando tão bem como lá no Maião, né? E para fechar, temos Grêmio e Fluminense, né? Que é um jogo bem difícil, tá? O Fluminense até vem bem, não perde há 5 jogos. Tá na sexta colocação, brigando com o Botafogo e com o Bahia pela vaga direta. Lembrando que o Fluminense também tem chance pela Copa do Brasil, né? De se classificar Uhum. para a Libertadores. Ele já está classificado para a Libertadores, mas resta saber se vai ser pré ou se vai ser já direto na fase de grupos. Fluminense que em casa, né, é o mesmo destaque que a gente fez aqui para o Mirassol. Em casa, ele vem de uma sequência absurda de vitórias, tá? 8 vitórias consecutivas em casa. Mas como visitante, ele não ganha aí há 6 jogos, tá? 3 derrotas e 3 empates. O Grêmio deu uma melhorada, né? Até flertou com o rebaixamento em determinado momento. Hoje está livre. Últimos jogos em casa, conseguiu vencer 5, tá? Dos últimos 6, perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Pois é, velho. Desde que Zubeldia chegou, a gente enxerga muito claro esse padrão do lado do Flu de ganhar quase todos os jogos em casa e sequer sofrendo gol, né? Quando atua como mandante, mas fora deixa um pouco a desejar. Mas Volta jogou rapidinho bem, lá na tá? Os tabela. últimos jogos fora, só pra destacar. Ele empatou em 0-0 com Cruzeiro e Palmeiras. E, sobretudo, contra o Palmeiras, ele foi melhor do que o Sim. Palmeiras. Poderia ter ganho. Volta lá na tabela de classificação só para a gente encerrar a análise do lado do Grêmio, né? Porque o time ainda sonha com vaga na Libertadores, né? Vale lembrar que existe a possibilidade de aumentar para G8, né? Então, por exemplo, se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil ou o Cruzeiro, esse G6, o G7 que é hoje, né? Vai virar um G8 e aí o Grêmio tem chance. Ele tá 2 pontos só atrás do São Paulo, né? Então o Grêmio ainda sonha com algo também e eu acho que isso acaba abrindo margem para o jogo condicionar para um over goals, tá? Minha leitura é essa. Os jogos do Fluminense fora até é under goals, né? Mas os jogos do Uhum. Grêmio, no geral, é over, né? Pô, saíram 5 gols contra o Botafogo fora e 5 contra o Palmeiras em casa. Né? O over Sim, 1,5 também bateu no último contra o Vasco, né? No penúltimo jogo em casa. Cara, é um jogo difícil, tá? É um jogo bem difícil. muito. Porque a defesa do Ó, Fluminense é boa, então pode segurar, não tomar gol, como não tomou gol contra Palmeiras e Cruzeiro. Então, cara, eu acho que o over no meio pode até bater, tá? Mas eu acho improvável que o Grêmio faça 2 gols. concordo. Cara, o Grêmio ele vem bem ofensivamente, né? Nos últimos 4 jogos ele conseguiu marcar 2 gols em todos os jogos. E no último ele marcou 3, né? Ou seja, ele vem de 9 gols aí nos últimos 4 jogos disputados, uma média alta. Mas eu confio mais no Fluminense, tá? Tanto que o Fluminense é favorito para esse jogo, diga-se de passagem. Mesmo o jogo sendo lá na Arena do Grêmio, o Flu é favorito para o confronto. Eu acho que passa mais confiança, chega empolgado, vem de um 6-0 que anima. Eu acho que eu prefiro o gol do Flu. A odd é até mais baixa, justamente por ser mais seguro. Por causa desse ponto que você destacou. O sistema defensivo do Fluminense nos faz acreditar que é mais difícil o Grêmio marcar um gol do que o Fluminense marcar um gol. Então eu Isso. prefiro, de fato, o gol do Flu. E prefiro também do que o over 1,5. Porque se for para sair 2 gols, eu também não acho que vai ser 2-0 Grêmio. É mais provável ser 1-1 ou até 2-0 Flu. Então, de fato, fico do lado aí da equipe carioca. É um jogo difícil, tá? A gente até sugere aqui que você espere o ao vivo dos jogos que a gente analisou, até um jogo que, se você preferir só na live, né? É melhor, porque é um Uhum. jogo realmente complicado de prever. É um jogo que pode ser tanto under como over. Tem estatística e tem Sim. argumento para os dois lados. E a gente vai pegar o argumento da defesa mais frágil do Grêmio, né? Que vem tomando gols em quase todos os jogos. E o Fluminense que vem bem, fez 6 no último jogo, né? Contra o São Paulo. Enfim, pode deixar pelo menos um, mesmo jogando fora de casa. Bom, jogos analisados, tá? Na terça é isso aqui que a gente separou para vocês.
Vamos agora para o nosso bilhete pronto, né? Vamos colocar aqui o nosso. Vamos lá, bilhete pronto. Gol do Atlético de Madrid contra o Barcelona e dupla chance do Borussia Dortmund, tá? Na Copa da Alemanha contra o Bayer Leverkusen. A gente pegou aí a estatística de gol em quase todo o jogo do Atlético de Madrid e o Barcelona sofrendo gol em quase todo o jogo e o Borussia invicto em casa na temporada. Cara, eu acho que o Brasileirão tá complicado nessa terça-feira. Eu fugiria para bilhetão, assim, o principal do dia, né? A principal aposta do dia, de fato. Acho que vale mais a pena ali você entrar no fato bingo, no fator bingo. Vasco e Mirassol, Vasco muito instável, sempre difícil de cravar uma certeza muito grande. Grêmio e Fluminense, para mim, é o jogo mais difícil do dia. Então, prefiro focar aí no europeu, onde a gente tem leituras mais claras, né? Tanto de favoritismo quanto de valor. Valor, no caso do Atlético de Madrid, eu acho que a odd está bem maior do que deveria, tanto pelo ponto ofensivo do Atlético, quanto pelo sistema defensivo do Barcelona, quanto do lado do Borussia, a questão da confiança. Muito bem, palpitão, gol do Bournemouth contra o Everton, dupla e gol do Newcastle contra o Tottenham, gol do Atlético de Madrid contra o Barcelona e dupla do Borussia Dortmund contra o Leverkusen. Brasileirão, gol do Vasco contra o Mirassol e gol do Fluminense contra o Grêmio. Essa a gente foi ousado, tá? É um jogo difícil, mas a gente não fica em cima do muro, tá? A gente pode errar, mas a gente dá o nosso palpite aqui. Bom, valeu, Matheus Montenegro, é isso. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço. Contamos mais uma vez com a sua inscrição para a gente bater os 5 mil inscritos. Deixe seu like também, compartilha com seus amigos. Estamos indo muito bem. O retrospecto dessa última semana foi uma coisa fenomenal, tá? Mas, como eu sempre digo, sem euforia nos greens, sem desespero nos reds, né? O foco aqui é nas análises, no longo prazo. A tendência é dar bom, porque a gente tá fazendo isso aqui com muita responsabilidade. Tamo junto, Fábio Hermano. Boa. Forte abraço. Valeu, tamo junto.